Axen HQ6 ou a Oshun Smart XE. Qual desses dois gimbals será que tem o melhor custo-benefício? Já que ambos custam na mesma faixa de preço, ali entre os 200 a 250 reais, os dois também possuem compatibilidade com o aplicativo e, para completar, os dois possuem iluminação própria. E recentemente a gente produziu um conteúdo de análise completa tanto do Axen HQ6 quanto do Aoshun Smart XE. E lá nesses vídeos de análise a gente conseguiu fazer uma análise completíssima, mostrando desde a construção até como se opera através do aplicativo. Então assim, caso você não tenha assistido, eu recomendo que você assista esses vídeos, porque lá a gente mostra simplesmente todos os pontos positivos e negativos de cada gimbal. E depois da postagem desses vídeos, surgiram diversas dúvidas sobre qual desses dois é o melhor, o Axen HQ6 ou a Aoshun Smart XE. E como vocês me pediram muito nos comentários para fazer um vídeo comparando os dois lado a lado, hoje é dia de descobrir qual dos dois é o melhor. Já que se você está procurando um gimbal, provavelmente você está pensando em investir ali na faixa dos 200 a 300 reais e você não quer desperdiçar o seu dinheiro. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ajuda a gente a bater essa meta de 100 mil inscritos, porque assim que a gente bater essa meta, um de vocês vai ganhar uma super caixa misteriosa com mais de 100 produtos. E quem sabe, um desses gimbals pode estar dentro dessa caixa. Nunca mais utilize ativadores do Windows. Você não tem noção do perigo que você está correndo. Sempre que você utiliza um ativador, automaticamente você deixa a sua máquina vulnerável, consequentemente expondo as suas contas e os seus dados a pessoas mal intencionadas. E é por isso que você deve comprar o seu Windows original pagando bem baratinho lá na GVG Mall. Aqui você encontra chaves de ativação para qualquer versão do Windows por um preço muito acessível. E para ficar melhor, se você utilizar o cupom GVGBR, você vai ter 25% de desconto. E após a compra, basta copiar a chave de ativação, ativar o seu Windows e pronto, agora você tem um Windows original e sem colocar o seu computador e os seus dados em risco. Para começar essa análise, é interessante que a gente analise a construção de cada um desses gimbals. Do lado esquerdo, nós temos o Axen HQ6, que tem uma construção parecida com o HQ3, mas dá para perceber que ele é um gimbal um pouco mais robusto, né? Já que aqui a Axen priorizou pela ergonomia, porque se a gente colocar ele lado a lado com a versão HQ3, dá para ver que ele é muito mais ergonômico e também muito mais robusto, né? Dá para ver que na parte do pezinho eles também melhoraram bastante, aumentando o tamanho do pezinho e também colocando reforços. E isso reflete diretamente no equilíbrio do gimbal, já que ele é mais pesado e quando você colocar o celular, ele pode ficar balançando. Então nesse caso, ele balança um pouquinho, principalmente porque ele é meio torto, né? Dá pra ver que ele tem um ângulo mais acentuado, então dá pra ver que o pezinho balança um pouco. Então aqui na parte lateral, a gente tem um botãozinho de zoom, que não tinha na versão passada. Aqui na parte traseira tem um gatilho para você conseguir travar os eixos. E aqui na parte da frente tem o joystick, o botão de on-off e também que alterna os modos, o botão de disparar fotos e também trocar entre foto e vídeo e por fim o botão de iluminação, já que esse gimbal aqui na parte traseira ele possui uma iluminação. E continuando, nós temos 3 motores que são mais robustos quando comparado à versão HQ3 e também o mesmo sistema de dobradiças, que é aquele sistema polêmico que eu não gosto muito, porque você tem que rosquear isso aqui, tá vendo? Você tem que desapertar para poder tanto fechar quanto abrir. Então assim, não é um sistema que me agrada muito, porque você sempre tem que lembrar de apertar isso aqui, senão o braço vai ficar mole e o gimbal não vai conseguir estabilizar o seu celular. E por fim, eles melhoraram essa parte que fica em contato com o celular, porque na versão passada a gente tinha essa garrinha que era um pouco menor. Então se você tivesse um celular maior, ele não ia ficar bem preso e você teria que remover a capinha. Então eles pensaram nisso e trouxeram essa nova versão, que também é melhor para você poder guardar, né? Porque as garrinhas ficam fechadas. E puxando isso aqui para fora, dá para ver que é um sistema um pouco maior, né? Mais robusto e que também é compatível com celulares mais gordinhos. E também continua com a orientação do lado da câmera, né? Então você tem que colocar o celular nessa posição exata, beleza? Então essa é a construção desse Axen HQ6 e agora bora ver a construção do Aoshun Smart XE. Aqui nós temos uma construção muito bem feita, dá para ver que a qualidade do acabamento é um pouquinho superior quando comparada ao
o gimbal da Axem. Aqui nós temos uma disposição um pouco diferente dos botões. O botão de zoom fica basicamente no mesmo lugar, mas aqui nós temos uma rodinha que você pode utilizar para modificar o foco e talvez para dar um zoom. Assim, essa modificação do zoom seria feita lá no aplicativo, mas acaba não fazendo muito sentido, já que a gente já tem um botão dedicado para zoom, beleza? E aqui na parte traseira dá para ver que ele não tem aquele gatilho para você conseguir travar os eixos, né? Então, se você já está acostumado com gimbals convencionais, como por exemplo esse aqui, que possuem gatilhos na parte traseira, você pode ficar um pouco perdido, porque você não vai conseguir travar, né, o eixo e fazer um take mais travadinho, né, mais parado. Então, assim, no meu uso, eu sinto muita falta desse gatilho aqui na parte traseira, porque eu utilizava o DJI Osmo 6, na verdade eu utilizo ainda, né, ele também tem esse gatilho. Então, eu não sei por que motivo a Ocean não colocou esse botão aqui na parte traseira, mas acaba fazendo muita falta, beleza? Mas voltando aqui para a construção, a gente tem um pezinho de excelente qualidade. Esse aqui acaba sendo um pouco mais robusto do que esse outro, porque ele também tem reforços, mas ele é um pouquinho mais largo, então ele acaba dando um pouco mais de estabilidade, né, pro gimbal. Então eu curto um pouco mais. Dá para ver que se a gente balançar, esse aqui levanta os pezinhos, então dá para ver que tem uma diferença aí considerável. Na parte da frente, nós temos as luzinhas de modo, tem também um joystick que é clicável, então além de ser um joystick, ele também é um botão. Temos o botão de gravar, que você pode usar para alternar, e também o botão de on-off. Na parte lateral, a conexão USB tipo C. Na parte dos motores, nós temos 3 motores muito bons, que estabilizam muito bem o celular, independente do peso, e temos esse sistema de dobradiça, que é bem parecido com o sistema da DJI, lá do Osmo 6, que basta você empurrar e automaticamente ele trava, e se você empurrar para cima, ele também vai travar, tá vendo? Então é um sistema muito bom, e na minha concepção é bem superior do que esse da Axem, já que você não precisa ficar apertando nada, basta puxar e já está pronto para uso. E aqui na parte do celular, a gente tem uma garrinha de boa qualidade, que a gente já testou, tanto com o S24 Ultra quanto com o iPhone 15 Pro Max. Ele segura muito bem. Às vezes você só precisa tirar a capinha, né? Porque como essa garrinha ela é bem pontuda, ela pode acabar puxando a capinha para trás. Então eu recomendo que você remova a capinha do celular. E aqui na parte de cima, dá para ver que tem 2 ímãs, porque diferente do gimbal da Axem, esse aqui não possui iluminação na parte traseira, tá vendo? A iluminação dele é acoplável, então é modular, né? Você consegue colocar e tirar. Eu acho bem interessante isso, e basta você aproximar aqui na parte de cima ou de baixo, e aí você consegue encaixar, tá vendo? Então ele tem 2 ranhuras, então você consegue encaixar a luz virada ou para frente ou para trás. Isso acaba sendo um diferencial, porque se você tiver com o celular se filmando, você consegue utilizar essa luz para iluminar o seu rosto. Mas no caso desse aqui, da Axem, se você estiver se filmando, a luz sempre vai estar pro lado de trás. Então, em questão de iluminação, eu curti bastante esse da Ocean. E é uma feature muito interessante, né? Porque na maioria do tempo você não precisa da iluminação. Então você pode simplesmente remover. Mas em contrapartida, isso também é um ponto negativo. Já que aqui a gente sempre tem iluminação, basta você apertar o botão e ligar. E aqui você pode acabar esquecendo isso aqui. Então, esse é o ponto negativo desse gimbal. E agora que a gente já falou tudo sobre a construção desses 2 gimbals, bora ligar eles para vocês verem como é a questão da estabilização e a qualidade dos motores. E no gimbal da Axem eu vou colocar o Galaxy S24 Ultra, e lembrando que tem que colocar nessa direção certinha, tá vendo? E também centralizar o aparelho, porque se você deixar meio torto, ele vai acabar não estabilizando. E no gimbal da Ocean, eu vou colocar o iPhone 15 Pro Max. Dá pra ver que fica bem preso, mesmo com a capinha, nos 2 gimbals. Então, na questão de sustentação, esses 2 gimbals são muito bons. Também vou centralizar aqui. E agora, eu posso ligar os 2 gimbals. Deixa eu ligar o da Axem primeiro. Basta clicar aqui, ele já liga e estabiliza. Eu também vou ligar esse da Ocean. Já estabilizou. Vou girar ele para vertical, para ficar igual ao outro. E aqui já dá para ver que os 2 aparelhos estão muito bem estabilizados. Dá para ver que os motores trabalham muito bem. Eu posso ficar balançando rápido, tá vendo? Que a câmera, o modo da câmera é como se estivesse parado, tá vendo? E se eu quiser fazer movimentos cinematográficos, eu posso girar o pulso devagarzinho, tá vendo? E aí ele faz todo o movimento e fica muito suave. Bem diferente quando a gente tá segurando na mão, né? Que a gente fica tremendo. A mesma coisa acontece com esse aqui da Axem. Tá vendo que eu posso girar devagarzinho e ele consegue fazer o movimento. E aí se eu quiser utilizar o joystick, eu também posso controlar os 2 pelo joystick. Tá vendo? Pode ir para cima, pode ir para baixo, para um lado, para o outro. E eles possuem mais ou menos a mesma velocidade.
Então assim, os motores são bem equivalentes. E se eu quiser trocar os modos, basta apertar aqui no botão de modo do Axen ou aqui no joystick do Aoshun. Então a gente consegue colocar vários modos. Esse aqui é como se fosse o modo FPV, né? Então qualquer movimento que eu fizer, ele vai girar. Se eu girar o celular, ele gira junto. Se eu quiser fazer aqueles movimentos parecendo um drone, ele consegue fazer. E aqui no gimbal da Axen eu também consigo fazer isso. Basta eu colocar aqui no modo FPV e aí dá pra ver que ele fica molinho também. Você consegue fazer exatamente o que você quiser. Então assim, em questão de modos, eles são bem equiparáveis. É basicamente a mesma coisa mesmo. E a única diferença é aquela que eu falei pra vocês, que eu sinto falta do gatilho aqui na parte de trás. Porque dá pra ver que o gimbal fica meio mole. E aí, nesse gimbal da Axen, basta eu apertar aqui e eu consigo travar, tá vendo? O celular tá travadinho, eu posso mexer aqui que ele não mexe. E se eu tirar o dedo do gatilho, aí eu consigo girar ele, tá vendo? Já nesse aqui eu não consigo, porque não tem esse gatilho na parte traseira. Então, esse é um ponto negativo do Smart X-E. Mas em questão de estabilização, é basicamente a mesma coisa. Então, ponto dos dois gimbals, já que eles conseguem estabilizar de uma forma muito eficaz. Inclusive, se liga nessas imagens. Olha o nível de estabilização do Axen HQ6. Mesmo a gente caminhando nos trilhos, dá pra ver que o celular fica muito estabilizado. É como se a gente estivesse andando num piso bem plano mesmo, e em momento algum dá pra ver alguma falha do gimbal. Então assim, uma experiência muito boa, da mesma forma do Aoshun Smart X-E. Então dá pra ver que esses dois gimbals possuem um nível de estabilização altíssimo, chegando muito perto de gimbals profissionais. E agora, bora para uma parte muito importante dessa análise, que é a compatibilidade com aplicativos. E no caso, esse aqui da Aoshun possui um aplicativo que chama justamente Aoshun, e esse aqui da Axen possui um aplicativo que chama Gimbal Show. Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui na câmera de cima. O aplicativo é bem parecido, né? A gente tem algumas diferenças estéticas entre os dois, mas você tem basicamente as mesmas funcionalidades. Inclusive, você tem funcionalidade de gesto. Então, como eu mostrei lá no vídeo de análise completa, você consegue controlar esses dois gimbals à distância utilizando gestos. Assim, não dá para eu mostrar todos os gestos, né? Igual eu mostrei lá no vídeo completo desses dois gimbals, mas você consegue tanto virar eles da vertical para horizontal, você consegue gravar utilizando gestos, você também consegue fazer o rastreamento facial através dos gestos. Então assim, dá para controlar absolutamente tudo através do aplicativo. E fora que você também tem diversos modos pré-definidos. Então você consegue fazer aquelas filmagens em spin shot, né? Que ele vai girando sozinho. Inclusive, deixa eu colocar aqui para vocês verem que ele faz o movimento sozinho, tá vendo? Ele vai girando, fazendo o spin shot, né? Você faz a centralização do que você quer que mostre, e aí ele faz esse movimento de giro sozinho. E você consegue fazer a mesma coisa aqui nesse outro gimbal, né? Da marca Axen. Então basta você selecionar aqui e clicar em Start. Na verdade é 3 vezes aqui no botão traseiro, e aí ele começa a fazer sozinho a mesma coisa que esse aqui acabou de fazer. Então eu gosto demais, porque nem todo mundo tem essa prática, né, com gimbal, de conseguir fazer movimentos fluidos. Então ter esses presets é muito interessante para você conseguir fazer um bom conteúdo. E além de todas essas funcionalidades, provavelmente o que você mais vai utilizar nos gimbals é o rastreamento facial, já que os dois são compatíveis com o rastreamento, né, que você consegue focar no seu rosto ou em algum objeto específico, e ele consegue utilizar todos os motores do gimbal para conseguir te seguir. Então no caso, deixa eu colocar eles na horizontal para ficar melhor para vocês verem. Agora basta centralizar o seu rosto. Então eu quero que siga o meu rosto tanto no gimbal da Aoshun quanto no Smart X-E. Aí você seleciona o que você quer, depois de selecionar um modo de rastreamento facial, já selecionou aqui, agora aqui no outro também, já está seguindo o meu rosto, nos dois gimbals. Então, se eu for para um lado, eles começam a me seguir, tá vendo? Para o outro, a mesma coisa, e dá para ver que é extremamente fluido nos dois gimbals, né? Então, mesmo que eu faça movimentos rápidos, tipo chegar aqui pro lado de uma vez, ou ir para o outro lado, para cima também, para baixo, ele consegue sempre estar travado no meu rosto. Se você produz conteúdo ou quer fazer um vídeo mais dinâmico, que não fica muito estático, né, paradão, você consegue colocar isso aqui para te filmar e você pode ir falando com as pessoas enquanto ele vai te seguindo, e aí cria esse dinamismo no vídeo, né, de estar movimentando e sempre com seu rosto centralizado. Isso é muito legal, né, para dar um pouco mais desse ar cinematográfico, de estar sempre centralizado, porque às vezes você pode estar gravando também e o seu rosto fica muito para um lado ou muito para o outro. Já com rastreamento isso não vai acontecer, você vai estar sempre centralizado. Então, cara, eu gosto demais.
demais e assim, é muito legal gimbals de R$200 possuírem aplicativo e também rastreamento facial. E no quesito aplicativo, eu acho que os dois merecem um tipo de empate técnico, e se fosse para falar sobre vantagens de um aplicativo ser melhor do que o outro, eu falaria que o da Oshwan é um pouquinho melhor, já que você tem um pouco a mais de funcionalidades e também de presets pré-definidos, então você consegue fazer mais coisas pré-definidas do que o aplicativo da Axen, isso é um ponto muito bacana, e esteticamente o aplicativo da Oshwan é um pouco superior, então seria um tipo de empate técnico, mas com uma pequena vantagem para o gimbal da Oshwan. Então, de forma bem resumida, para a gente poder concluir esse vídeo, a gente tem dois gimbals que são muito equivalentes. Eu acho que são os principais concorrentes nessa faixa de preço. Inclusive, caso você conheça um gimbal entre os R$200 a R$300 que apresente um desempenho tão bom quanto esses dois, já deixa aqui nos comentários que a gente vai comprar e vai testar junto com esses aqui para descobrir qual o melhor custo-benefício. Mas de forma bem resumida, o HQ6 acaba levando vantagem na parte de robustez, design e também na parte do gatilho, porque para mim isso é extremamente importante, então talvez eu acabaria escolhendo esse gimbal justamente pelo gatilho, mas se isso não é importante para você, aí esse gimbal aqui possui mais vantagens, porque além de ter uma construção mais premium, né, dá para você sentir que é um produto muito bem acabado, ele também tem um aplicativo que é levemente superior, também tem uma iluminação modular que é bem superior, porque como eu falei para vocês, caso você queira, dá para colocar virado para o seu próprio rosto, então eu posso encaixar aqui, tá vendo? E aí eu posso me filmar enquanto eu jogo a iluminação no meu próprio rosto. Isso é muito bacana, velho. E em contrapartida, a gente não tem isso nesse gimbal da Axen, já que a iluminação só fica na parte traseira. Então assim, eu sei que as diferenças são muito pequenas entre os dois gimbals, e aí para você escolher qual é o melhor para você, você vai ter que ver o que importa mais. Se é um aplicativo um pouquinho superior, se é uma iluminação superior, ou se é um gimbal mais robusto e que tem o gatilho na parte traseira, beleza? E lembrando que cada um possui características próprias e também pode ter uma variação de valor entre os dois, porque vai depender da época que você está comprando. Mas de qualquer forma, a gente vai colocar o link deles na descrição, na mesma loja que a gente comprou e que já está dentro do Remessa Conforme. E não esquece de deixar aqui nos comentários mais produtos para a gente comprar no AliExpress e testar aqui no canal. E outra coisa, não esquece de assistir o vídeo de análise completa desses dois gimbals, porque lá a gente mostra tudo, mostra como que você monta, mostra todos os modos, mostra o aplicativo, utilizando passo a passo, né, para você ver todos os modos. Então assim, é extremamente importante que você assista esses vídeos. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Caso tenha ficado alguma dúvida sobre qualquer um desses gimbals, também deixa aqui nos comentários. Um grande abraço e tchau!